Tá bom. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa e hoje com o nosso ilustríssimo convidado Álvaro Cisneros para falar com a gente sobre ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo nessa área, empreendedorismo inovador. Álvaro que tem uma larga experiência, vai compartilhar ela com a gente hoje e falar um pouco desse desafio que é ser empresário no interior do estado do Rio de Janeiro, a lógica que às vezes diferencia de outro tipo de empresariado em outra parte do país. Álvaro, é um prazer tê-lo aqui com a gente, é uma felicidade muito grande ter essa oportunidade de entrevistar. A gente vira e mexe, tem um empresário na área de ciência e tecnologia aqui no programa, porque eu acho que é uma experiência interessante a gente compartilhar esse tipo de empreendimento junto com essa nova garotada que está vindo por aí. Então, seja bem-vindo. É um prazer ter aqui com a gente. A gente já começa querendo saber um pouco da sua trajetória, como é que você foi é, parar na área de ciência e tecnologia e empresariar nessa área. Bom, obrigado, Márcio Campos, querido, pelo convite. É um prazer estar aqui, prazer poder falar para os seus telespectadores sobre um tema que para mim é tão relevante, que é o empreendedorismo, a inovação como vetores de desenvolvimento territorial, né? Que eu acho que é isso, essa nossa bandeira, e é nisso que eu acredito e milito há muitos anos. Bom, eu sou engenheiro, né, com muito orgulho. Em algum momento eu percebi que não era essa área que eu gostaria de seguir, tentei fazer uma migração para a área de sistemas, que é exatas também, fiz pós-graduações ali naquela área para poder trabalhar nisso, né? E eu me identifiquei muito com uma área, Márcio, que é a área de sistema de gestão, né? Os famosos RPs. Uhum, E comecei a trabalhar numa empresa de RP com 20 e poucos anos e tal, e chegou um momento que eu saí dessa empresa que eu estava trabalhando e tinha tomar uma decisão, e eu tomei uma decisão importante na minha vida que eu gosto de compartilhar quando eu posso falar, que é escolher a empresa que eu queria trabalhar. Eu tinha identificado que não era engenharia, era sistemas, e não era sistemas, era RP. Então, agora quer saber, já que eu estou saindo dessa empresa, eu vou escolher a empresa que eu quero trabalhar. Eu vou escolher o segmento, vou escolher tudo. Né? Pode ser que eu fracasse, mas enquanto eu não fracassar, eu vou insistir naquilo. E aí eu fiz um ranking de todas as empresas desse segmento, no Brasil e fora do Brasil, e defini qual que seria a primeira. Se eu não desse certo na primeira, eu ia tentar a segunda, e assim sucessivamente. E naquele momento eu tinha escolhido uma empresa chamada Microsiga, que era líder, já era líder no Brasil, né? A segunda era a DataSul, ali, a matriz da DataSul era em Joinville, eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, e a Microsiga líder era de São Paulo. Olha, eu estou um uhum, pouco mais próximo da matriz de São Paulo, né? E as minhas opções ali, terceiro, quarto, era meio SAP, meio Oracle, Microsoft, alguma coisa assim, mas eu sabia que trabalhar numa sucursal, numa filial dessas empresas é diferente de trabalhar da casa matriz, né? Você tem menos poder de decisão, de estratégia. E aí eu escolhi as líderes brasileiras, né? Escolhi primeiro a Microsiga. Bom, vou tentar a Microsiga. No ano 2000, isso, peguei todos os e-mails @Microsiga, não conhecia ninguém nessa empresa. Mandei a RH, @Microsiga, enfim, escrevi uma carta ali tocante. Falei, ó, escolhi essa empresa para trabalhar, vocês querem me entrevistar? E ninguém me respondia. Um belo dia, alguém sensibilizou, algum desses @Microsiga sensibilizou com a minha carta, e uma semana depois eu estava fazendo uma entrevista, e eu finalmente estava ali sendo entrevistado na empresa que eu tinha escolhido trabalhar. Só que na entrevista eu gaguejava muito, né? Eu estava nervoso ali com aquela... Pô, fiz tudo para estar aqui e na hora travei, né? aham. Aí eu sei que chegou uma hora, eu peguei nos braços da mulher, apertei forte no braço da mulher, sentindo que estava perdendo a entrevista. Eu falei, só tem um chute agora, só tem uma bala. Eu falei, olha só, não tem ninguém que queira trabalhar mais nessa empresa do que eu planejei estar aqui. Isso saiu e ela me contratou, e ali eu fiquei 18 anos. É, uma carreira de executivo muito importante, sabe, para mim, sabe, Márcio, que Uhum, eu ascendi ali como desde consultor de implementação até gerente de serviço, fui CEO da operação do Rio de Janeiro, depois fui vice-presidente da área internacional. uhum, Uma trajetória que me enche de orgulho como executivo de uma multinacional brasileira, né?
que é a TOTVS, a maior empresa de tecnologia do Brasil, e foi um momento importante na minha vida. Só para dar um toque nessa trajetória, que eu acho que teve um momento muito importante. Eu, como CEO da TOTVS no Rio, lá em 2012, eu falei, nossa, eu já estou aqui há tantos anos, já estava ali há uns, sei lá, uns 8, 10 anos naquela posição. A cadeira larga todo ano, mas você quer desafios maiores, né? Aí eu Uhum. provoquei a empresa para assumir uma posição internacional, e a internacionalização da TOTVS sempre foi muito rudimentar, né? Era uma operação que dava prejuízo todos os anos, os diretores que ficavam ali ficavam um ano no cargo. Eu falei, quer saber, eu gosto desse brinquedo aqui, vou tentar. E consegui, aquele posto tinha saído um diretor e eu consegui me candidatar e foi aprovado e fiquei nessa frente por mais de 6 anos, né? O que era, pela primeira vez, estava acontecendo, e consegui trazer a operação de muitos anos deficitária para uma operação lucrativa da TOTVS. Isso Uhum. me enche de orgulho. E naquela época, eu fiz um estudo profundo sobre quais eram os motivos pelos quais a gente não conseguia ter sucesso na internacionalização. E fiz alguns cursos fora do Brasil sobre isso também. É, e descobri 4 grandes pontos, Márcio. Era a expatriação de pessoas que não estavam prontas culturalmente para se alocar fora do Brasil, né? Uhum. Ou a escolha de pessoas locais que não eram apropriadas com a nossa cultura. A localização do produto foi muito subestimada, né? Então a gente trabalhou muito nessa localização. A gente competia com a matriz ali para o produto brasileiro, o produto internacional não tinha atenção nenhuma. Então esse era um outro grande ponto. A prontidão das áreas corporativas para a internacionalização era muito baixa, então você não tinha essa aderência. E a falta de localização do produto no sentido da marca, né? Principalmente na área de marketing. Eu lembro que a gente tinha Marília Gabriela como âncora, né? Uhum. Como garota propaganda, e aquilo ali não tinha menor fit no México, menor fit em Portugal, nos Estados Unidos. Ninguém conhecia aquela mulher, uma mulher loura falando português. Enfim, tinha várias coisas que a gente fazia muito mal por falta de conhecimento da internacionalização, né? Uhum. Depois, resolvendo aos pouquinhos esses pontos, a gente conseguiu ter um sucesso bastante grande fora do Brasil. Então, a TOTVS hoje, mais do que nunca, é uma empresa multinacional brasileira. A gente é muito conhecido por vender commodities, vender carne, vender soja, mas vender tecnologia é para poucos aqui no Brasil, e me orgulho de ter feito parte Uhum. dessa história. Um outro momento que eu acho que é muito relevante ali, que conversa um pouquinho com o nosso momento atual. 2013, a Rússia tinha invadido a Crimeia. E Uhum. aí, no dia seguinte, a Rússia foi sancionada, não podia mais comprar software europeu, americano, né? E os RPs, os sistemas de gestão, todos eles da Rússia eram americanos ou europeus, né? Do primeiro ao 15º colocado de RPs eram todos americanos ou europeus, exceto o 6º lugar lá, que era TOTVS. E aí a gente começou a conversar com algumas empresas russas. A gente chegou a montar, então, uma joint venture com a maior empresa russa, TOTVS e essa empresa russa, para montar um sistema de RP russo, né, com a tecnologia brasileira. Olha que legal você Uhum. perceber quanto que as questões geopolíticas, né, ou macroeconômicas, elas podem afetar diretamente um negócio, uma operação. O niteroense, o brasileiro, né, Uhum. exportar tecnologia, exportar conhecimento para outros lugares, né? Então a gente criou essa joint venture, eu fiquei conselheiro dessa empresa por vários anos e tenho um orgulho de ter feito parte dessa história, né? Mas é isso. Depois de 18 anos nessa companhia, com muito orgulho, que é a TOTVS, né? A TOTVS, que significa todos, tudo, totalidade, é uma empresa de Uhum. capital aberto. Eu decidi ser empresário. Eu tinha um plano desde adolescente. Eu quero ser um executivo de sucesso, eu quero ser um empresário de sucesso na mesma vida, né? Para fazer isso, eu tenho que fracionar minha vida útil profissional lá em dois, né? E tinha planejado aos 45 virar essa chave, virei aos 48, e há 8 anos eu tenho a felicidade de ter a Sete Consult, que é uma empresa
Na verdade, é um grupo empresarial, são 4 empresas que fazem basicamente desde fábrica de software, alocação de mão de obra, de TI, de C-Level também, mas também a gente faz desenvolvimento próprio para terceiros, a gente também faz consultoria de processos de negócio, somos conselheiros de algumas empresas, quando a gente entra na intimidade das empresas, acaba que a Uhum, gente é chamado para discutir estratégia, né? E, naturalmente, nesse ramo de RP, a gente faz muito trabalho de potencialização em várias empresas do Brasil, fora do Brasil, de acordo com essa experiência internacional que a gente teve, né? Então, é isso, eu estou trabalhando bastante para que essa empresa ela se frutifique cada vez mais e que a gente tenha exemplos de sucesso de empresas de TI fora da grande central do Rio de Janeiro, né? E tenho orgulho de construir essas empresas aqui em Niterói, fora do grande centro do Rio, com pessoas distribuídas pelo Brasil, muitos aqui dessa região também, prestando serviço para clientes em todo o Brasil e fora do Brasil também. Alvo, assim, nessa tua experiência, o que que você recomenda assim para um jovem que está começando a carreira, né? Você falou aí de um planejamento de vida, né? Assim, eu quero primeiro fazer isso e depois eu quero fazer aquilo, né? Isso é importante ou você acha que a vida pode ser trabalhada mais ao longo do dia a dia? Como é que você orienta hoje um novo empresário a se posicionar na vida, né? Estratégia de vida. Mas você sabe que essa onda de startups ou de empreendedorismo, ela tem uma coisa muito boa e uma não Uhum, tão boa. A muito boa é que você acelera o desenvolvimento de uma sociedade. Eu acredito nisso piamente, na medida que você desengaveta ideias e projetos de empreendedores que geram novos empregos, geram empresas pujantes que crescem uhum, mais rapidamente que um negócio tradicional como uma padaria, um escritório de contabilidade, arquitetura e tal. Nada contra, né? Mas as startups elas têm esse potencial de fazer um crescimento territorial mais acelerado e levar uma energia de empreendedorismo, de pujança, de inovação, né? A inovação traz essa coisa sedutora de você estar sempre se renovando, sempre aprendendo, sempre uhum, inovando, né? E isso é muito bom. Mas também traz um efeito colateral, que é a garotada, toda ela entender que ela pode ficar rica do dia para o outro, que o preço para chegar lá não é tão caro assim, né? Que basta ele ter uma boa ideia que ele vai conseguir. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que preciso ter ponderação nessas duas questões. Não uhum, é todo mundo que tem vocação para ser empreendedor, né? E, geralmente, quando você quer empreender, você ou é muito bom em vendas, ou é muito bom em administrativo financeiro, ou você é muito bom na área técnica. Dificilmente você é bom nas 3 coisas. Então, você precisa trazer gente para o seu time e fazer essa reunião de talentos complementares, sinérgicos em identificação pessoal. Isso não é tão simples assim. Então, acho que essa avaliação vocacional, né, para o empreendedorismo, acho que é a primeira coisa para saber se é por aí ou não, né? Para saber se eu vou para o lado do empreendedorismo ou se eu vou para o lado do outro lado da mesa, se eu vou ser um prestador de serviço, um empregado, um concursado, qualquer coisa parecida, né? Mas, assim, de uma forma genérica, eu acredito muito na área de exatas. Eu acho que o Brasil tem um gap de pessoas na área de exata. A gente tem estatisticamente na balança um volume maior de pessoas buscando formação superior na área de humanas, né? uhum, Quando os países desenvolvidos têm nessa subdivisão um maior peso para a área de exatos. Eu acho que isso é uma desvantagem brasileira. Então, se eu pudesse recomendar a área de exatos conceitualmente para as pessoas, desde que aquilo ali faça sentido na sua visão vocacional, né? Eu recomendo com força, né? É claro que o equilíbrio dessas humanas e exatas faz um profissional ficar mais diferenciado. O profissional mais caro do mundo hoje é aquele cara que tem essa interseção mais forte, né? Entre exatas e humano. Então, você pode ser até pendente um pouco mais para o humano, mas trabalho as exatas para não ser
um apêndice, né, para que ela seja Uhum. pujante também, e vice-versa, né? Então, conceitualmente exatas, e pensaria muito num exercício futurístico do tipo, o que a IA não vai substituir no futuro, e, sobretudo, nas relações humanas, né? No pensamento estratégico, na visão estratégica, e dentro dessa linha, botar a IA debaixo do braço, porque ela vai ser perene em absolutamente tudo que a gente faz. E se você tiver uma quedinha para a TI, eu vou estar sempre dando força para isso, da mesma forma que a engenharia ela foi muito importante no passado, continue e continuará Uhum. sendo, mas acho que a TI, ninguém vai se arrepender de fazer TI, porque a TI vai dominar para as próximas décadas a agenda, os empregos, eles vão se transformando ali dentro da dinâmica da inovação, mas quem tiver a lógica de desenvolvimento, a lógica de programação, o pensamento estruturado em algoritmos, Uhum. provavelmente vai se dar bem, principalmente se tiver uma área de humanas ali também trabalhando junto com essa área de exatas. Álvaro, a gente está indo para a parte final do programa e eu queria te perguntar essa questão dessa tua experiência nesse processo do Territórios Empreendedores, aonde a gente sai de uma lógica que não é nem de município e nem de estado e nem tampouco de país. Está ali numa lógica intermediária de ação, Sim. onde você não tem só um município, tem ali cinco, seis municípios que tentam se dialogar, né? Como é que você conta como é que foi um pouco a tua experiência, o que é que você imagina desse tipo de lógica, até mesmo para as empresas? Como é que você visualiza essa nova lógica que o Sebrae está apoiando, dessa, Sim. dessa, desse meio do caminho territorial aí, não é nem no estado, nem no município, está no meio do caminho. Uhum. Essas construções coletivas eu adoro, sabe, Márcio? Eu dedico muito tempo pro bono nisso, porque eu acredito muito que essa soma de pessoas que querem ajudar a sociedade voluntariamente, elas são capazes realmente de transformar. Então, dentro dessa linha, eu tenho uma jornada na CESP, que é uma maior Uhum. associação de empresas de TI do Brasil, e lá eu aprendi o que é trabalhar em conjunto com empresários para buscar essa inovação acontecendo. No Territórios, onde a gente teve a felicidade de se reencontrar ou de se aproximar cada vez mais com pessoas tão importantes, né? A gente vem desenvolvendo uma lógica de que eu com meu vizinho ou com os meus vizinhos eu consigo chegar mais longe, porque ele tem complementaridades que eu não tenho, né? Ou que ele consegue atender junto comigo num diâmetro muito maior, num espectro muito maior de soluções e de logística, determinado produto, oferta, qualquer que seja. Dentro dessa lógica, por exemplo, eu gosto de trazer a visão da economia azul, né? Então, você pega, por exemplo, os municípios que os nossos territórios são afeitos, por exemplo, são 6 municípios, Niterói, São Gonçalo, Tanguá, Rio Bonito, Itaboraí e Maricá. Marcar. Todos eles têm uma relação com a água muito importante, seja um litoral oceânico, né, sejam lagos e rios, né, e Cachoeira. cachoeiras, né, e É. são economias, todas elas muito importantes, mas nunca vistas de uma forma integrada. Você pega, por exemplo, municípios como Maricá, que tem um déficit de geração de água, que precisa da água de Rio Bonito. Você imagina se esses municípios se competirem entre si, que tragédia que não seria ou não será, né? Então, essa harmonização de uma visão empresarial, governamental, integrada em todos os setores da economia do mar é só um exemplo, mas eu acho que realmente talvez seja o maior exemplo de todos, onde as potencialidades coletivas, elas certamente fazem muita diferença quando você explora isso individualmente, né? Então, por exemplo, você imagina se a gente consegue fazer um hub de integração Niterói-São Gonçalo, marítimo, né? Acho que chega ali até Rio Bonito, se não me engano, podendo chegar ali no final da Bahia, talvez, mas fazendo essas integrações via Lagoa, as economias, as estratégias de turismo dentro dessas localidades de uma forma integrada, como se fosse um circuito, né?
O offshore, que Niterói e São Gonçalo possuem uma pujança importante, Maricá na exploração, com um futuro porto, com um aeroporto já atendendo um volume gigante de operações offshore. Então, se a gente consegue pegar uma arquitetura que consiga estruturar isso tudo como uma oferta consolidada entre esses partícipes, né, eu acho que a gente consegue ter empresas mais fortes, né, municípios mais fortes e uma relevância territorial, nacional, muito mais relevante para esse exemplo da economia do mar, que a gente também pode e deve trazer para outras lógicas, como turismo, como economia Uhum. criativa, saúde, né? Que a gente tem muitas instituições de saúde nesse território. Então, acho que o território que o Sebrae traz, aí um parênteses de agradecimento e reconhecimento do trabalho do Sebrae, que é brilhante. O Sebrae, nas minhas épocas de ACESP, como associação de empresas daí, ela botava dinheiro nos nossos eventos, né? Ela mudou essa lógica para botar dinheiro em agregações de coletividade, sabe? Em apoio à coletividade, para que elas multipliquem aquele investimento público, né? E eu acho que o Territórios é um exemplo muito feliz dessa aplicação do dinheiro público para a multiplicação de esforços na geração de riquezas para aquelas regiões. Eu acho que o Territórios entrega bastante isso. A gente ainda está num processo de estruturação dessas integrações através de uma ADR, mas eu acredito muito nesse movimento e tenho certeza que a gente vai construir 6 municípios crescendo mais rápido que cada um individualmente sozinho e competindo entre si. Álvaro, estamos encerrando aqui o programa. Agradeço aí a tua entrevista. Já faço um convite aí para a gente continuar esse papo aí em outro momento, né? Eu acho que a tua experiência é valiosa para a gente compartilhar ela com a sociedade. E parabéns, sucesso aí pela empresa e sucesso também para o nosso território, né? Legal. Um grande abraço para você aí, né? Obrigado a você, Márcio, mais uma vez. Fique com Deus e vamos trabalhar juntos para essa nossa região. É isso aí. Obrigado. Um abraço.